Graça e paz. Nestes momentos em que nós não podemos conversar diretamente, nós vamos dar continuidade aos estudos bíblicos da Igreja Batista do Brooklyn. Então, como eu já havia comentado antes, as 3 passagens mais conhecidas da Bíblia são os 10 mandamentos, a chamada oração dominical e, por fim, o Salmo 23. Então, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o Salmo 23 e abordar alguns aspectos que ele aborda diretamente, que ele fala. Então, acompanhe comigo o Salmo 23, a gente vai fazer algumas correções, inclusive, de entendimento. Então, Salmo 23, ele é um salmo pequeno, ele é um salmo que tem somente 6 versículos. Salmos são inários. Davi ele está proclamando uma canção para Deus, ele está se abrindo perante Deus e Deus se agrada disso. E ele deixou marcado para a posteridade das gerações como palavra inspirada de Deus. Então, normalmente a gente lê: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa tradução não é bem o sentido que ela tem. O sentido que é dado é: o Senhor é meu pastor, que eu não sinta falta de nada. Em português você não encontra essa tradução. No inglês você já encontra. A NASB, a New American Standard Bible, já fala isso. E sempre a gente tem que ver os textos bíblicos de uma forma harmônica, porque senão a gente vai começar a achar que um texto contradiz o outro. Então, o primeiro versículo, Davi está falando assim: o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada porque Ele é meu pastor. Esse salmo, como diversas outras passagens da Escritura, usam figuras de linguagem que para a época eram marcantes. Para Davi, inclusive, mais marcante ainda, porque ele era ou tinha sido um pastor. Para nós, pastor de ovelhas, a maioria nunca viu uma ovelha pessoalmente e nem sabe o que é um pastor. Então a gente tem que explicar um pouco isso, explicar a função, o que é cada um, para entender a simbologia envolvida. E, por incrível que pareça, tem pessoas que falam que esse salmo é totalmente deslocado das Escrituras, porque no Antigo Testamento falar da função de pastor como alguém que cuida espiritualmente, alguém que transmite o cuidado de Deus, é deslocado. Isso não é verdade, porque uma das funções mais importantes que tinham era de pastor. A gente vai fazer uma correlação com outra passagem importante da Escritura, que é Ezequiel 34, de 1 a 17, que Deus cobra que os que deveriam ser pastores não são. Então, pastor é um termo que é utilizado no Antigo Testamento e depois ele é utilizado no Novo Testamento também, com a mesma simbologia, porque o Antigo Testamento e o Novo Testamento são uma unidade, ou uma continuidade. Pastor, para aquela época, dava a ideia de cuidado, de intimidade, de relacionamento 24 horas por dia, porque o pastor ele tinha que ficar junto com as suas ovelhas. Hoje a gente não tem nem ideia do que seja isso. Eu nunca vi um pastor dormindo com ovelha, nunca vi pastor com ovelha, e muito menos a simbologia que é utilizada aqui. Então a gente tem que usar um pouco a imaginação. No Novo Testamento, só para fazer uma harmonização de texto e não ficar parecendo que um texto diz uma coisa, diz outra, a Escritura jamais diz que a gente não vai sentir falta de nada, no sentido de que não vai faltar nada para a gente. A gente vive muita teologia da prosperidade e nessa época de crise eles sumiram no mapa. Por quê? Porque a Escritura ela garante uma prosperidade para o cristão, uma proteção, mas não fala que nós não vamos ficar em falta de nada. E nem isso o Salmo está falando. Jesus, em João, capítulo 16, versículo 33, leia comigo. João 16, 33.
fala assim: tenho-vos dito isto, palavra de Jesus. Toda escritura é inspirada, toda escritura é fato real, verídico, algo que aconteceu. Toda a Escritura, o Espírito Santo quer que a gente leia, aprenda e tire mensagens práticas para nós. Agora, quando vem palavra de Deus, palavra de Jesus falando, isso tem um peso maior. E no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz: tenho-vos dito isto de maneira continuada, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa é a promessa que Jesus está dando, que nós vamos ter aflições no mundo, mas ele garante que, como ele venceu o mundo, ele está conosco. E Salmo 23, versículo 1, começa falando que a gente não sente falta de nada, porque Deus é o nosso pastor. E o termo pastor, ele é utilizado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A gente vai abordar especificamente Ezequiel capítulo 34, porque é importante para dar essa noção do que o pastor faz, que Deus já está proclamando naquela época. Mas eu só queria deixar dois textos do Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 21, dos versículos 15 a 17, Jesus cobra de Simão Pedro, filho de Jonas, que ele cuide das pessoas que estão seguindo Jesus naquela proximidade. E é uma missão que Pedro assume e que nós, quando nos comprometermos a sermos pastores, devemos também ter. Ele repete 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. É lógico que isso é figurado. Em Efésios 4:11, quando Paulo vai explicar as funções dentro da igreja, ele começa falando, Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo, quem? Jesus. Deu uns para apóstolos, lógico, isso para a época, os apóstolos do Cordeiro já não existe mais, porque o Cordeiro não está presente agora, está na presença de Deus, ele vai voltar, mas os apóstolos da época eram os que conviviam com Jesus, então atualmente nós não identificamos mais apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Então, literalmente, a função de pastor que Davi chama a atenção, e depois Deus vai chamar a atenção em Ezequiel 34, também é retomada como função no Novo Testamento e na igreja. Por isso que a gente usa muito a função, a palavra pastor, aquele homem que se dedica ao cuidado dos cristãos da igreja e também ele se dedica ao ensino. São duas coisas que devem andar em conjunto: pastoreio e ensino. Mas vamos voltar para o nosso texto. Então, o primeiro versículo: Senhor é meu pastor, que eu não sinta falta de nada. Por quê? Deus é o meu pastor. E versículo 2: deitar-me faz em pastos verdes, guia mansamente a águas tranquilas. O que a ovelha mais quer é ficar em pasto verde, principalmente quando está com água. Então ele está dizendo que Deus guia, Deus faz com que a gente fique confortável, atendendo todas as nossas necessidades imediatas e de maneira mansa. Deus não age de uma maneira agressiva, ele é um pastor calmo, manso e suave, conduzindo a nossa existência temporária. Depois o Salmo continua: refrigera minha alma, refrigera, conforta, consola, tranquiliza. Em épocas tão difíceis como a gente está, pessoas entrando em pânico, pessoas entrando em desespero, pessoas sem contato uma com as outras, que é uma da essência do homem, Deus fala: refrigero a tua alma. Davi está mostrando a experiência pessoal dele,
que Deus estava cuidando dele, estava confortando as necessidades, as ansiedades dele, e guiava Davi e guia a gente por caminhos de justiça. E isso é muito interessante, por quê? Porque ele está fazendo a comparação com ovelha. Eu não sei disso, as pessoas que estudam isso falam, que conhecem ovelhas, falam que ovelha vai para tudo quanto é canto, que ovelha não segue caminho lógico nenhum e que ela se perde. Então, quando a gente tem Deus como pastor máximo, como pastor que guia a nossa vida, ele nos guia por caminhos de justiça. E qual justiça? Justiça de Deus. E por amor do seu nome, a fidelidade de Deus é garantida por Ele mesmo, não tem outra garantia. Então, a gente sabe que tem garantia que dura 12 meses, 18 meses, a garantia de Deus é eterna, Ele mesmo garante. E ele continua, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Essa frase é muito atribuída ao rito de passagem da morte, que nós temos certeza que vamos para a ressurreição, que é conviver com Deus pela eternidade. E do ponto de vista simbólico, quem estuda isso argumenta que quando a ovelha subia no monte, ela passava por lugares muito escuros, pedregosos, de passagem difícil e que eram perigosos, e que Deus garante que na nossa vida, mesmo que a gente passasse por locais escuros, perigosos, que poderia até tropeçar, Ele está conosco. E Ele fala, não temeria mal algum. Nós não tememos mal nenhum, por quê? Somente por causa de Deus, não por nossa causa. Então hoje as pessoas estão com medo, estão apavoradas. E Deus garante uma proteção para nós, em primeiro lugar para a eternidade. E depois Ele nos protege do ataque do maligno. Porque Tu estás comigo. Olha a repetição. Nós temos uma intimidade com Deus. Nós temos uma proximidade com Deus. É isso que Davi está falando. E o Salmo continua. A tua vara e o teu cajado me consolam, me confortam. Interessante que Davi está colocando a palavra vara e cajado. Vara, alguns já viram. Cajado, só por fotografia. Dá para entender que ele usa duas simbologias diferentes. O cajado, se vocês olharem uma figura, ele tem uma curva grande na ponta que é para puxar o pescoço da ovelha. Então, se você está indo num caminho errado, um caminho que você vai se dar mal, tenha certeza que Deus, com todo carinho, vai puxar o seu pescoço e colocar no caminho correto. Mas também existe a vara. Existem ovelhas tão teimosas, mas tão teimosas, que Deus puxa de um lado e a ovelha vai para o outro. E aí entra a famosa vara. Às vezes Deus dá uns tapinhas na gente, uns tapinhas para colocar a gente no caminho, como pai que ama, como pai que tem intimidade. Aí o Salmo muda radicalmente de figura. Por quê? Porque até aí ele fala realmente a figura da ovelha, a figura do pastor, do cuidado, do capim, da água que precisa ter, do caminho que ele tem que seguir, de como ele deve ser orientado, e depois ele muda radicalmente e vai: preparas uma mesa perante mim, ou na minha frente, na presença dos meus inimigos. Significa que Deus está preparando um banquete para a eternidade, e na frente dos inimigos. Nós temos inimigos? Querendo ou não querendo, nós temos. Alguns inimigos a gente nem sabe, alguns inimigos espirituais, alguns inimigos por inveja, alguns inimigos que não têm motivo nenhum, mas nós temos inimigos, inclusive, que nos perseguem. E Davi está falando que ele prepara um banquete. Você imagina só, o inimigo quer que você se dê mal.
E Deus está preparando um banquete, e Ele vê isso daí. A sua vida é um banquete. A sua vida é algo totalmente sobrenatural quando você está nas mãos de Deus como pastor. É isso que Davi está falando. E olha que Davi se meteu em tanta encrenca. E ele continua: unges a minha cabeça com óleo. Para nós isso não tem significado nenhum. Se falar que alguém vai jogar óleo na nossa cabeça, a gente vai sair correndo. Mas aqui dá a ideia de uma honra absoluta, uma honra, uma distinção. É algo assim máximo. Seria hoje, se você pedir por uma moça, uma senhora, seria como se fosse o dia da noiva, como se fosse ficar na sauna com massagem. Estou usando umas alegorias bem simples, mas é algo assim até superlativo em relação a isso. E o meu cálice transborda. O que ele está indicando? No banquete, o cálice com vinho, ele transborda, nunca fica vazio. A ideia de alegria. Então a sua vida é uma vida alegre em toda e qualquer circunstância. Não quer dizer que se alguém pisar no teu pé não vai doer, mas você é alegre mesmo sabendo que o pé dói. E o salmista termina: certamente, ou de maneira absoluta, ou com certeza, tanto faz, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele está repetindo a mesma coisa, dizendo que Deus está com você como pastor, e você vai ter a bondade de Deus e a misericórdia. Ele está falando de consolo e misericórdia. Isso você encontra Paulo falando em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, versículo 2 também, ele fala da consolação e da misericórdia. Bondade de Deus na sua vida e misericórdia no sentido de transformação de mal em bem, de dor em alegria. Me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Algumas versões falam por longos dias, o melhor é eternamente. Aqui ele está prometendo a eternidade, a salvação, que você sempre vai estar com Deus. Não vai ser só um momento de oração, não vai ser só um momento do culto que você vai sentir a presença de Deus, não vai ser só aquele momento legal que você está louvando a Deus, mas vai ser 24 horas por dia, 7 dias na semana. Essa é a mensagem do Salmo 23, da intimidade de Deus como pastor cuidando da sua vida, que você não vai sentir falta de nada, porque Deus sempre vai estar do teu lado. Agora, eu queria um pouquinho além. Queria que vocês fossem comigo para Ezequiel 34, versículo 1 a 17. Ele continua usando a figura do pastor e da ovelha. E começa assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo. Deus está falando para Ezequiel transmitir uma mensagem. Filho do homem, ou mortal se fosse falar, né? Profetiza contra os pastores de Israel. Ué, tinha pastor na época? Aqui ele está falando de pastor espiritual. Pastor que deveria ser uma autoridade. E lá, apesar de ter sempre uma distinção entre autoridade espiritual e autoridade civil, as duas deveriam ser guiadas por Deus. E a gente sabe que isso não acontecia, como agora também não acontece no nosso país. Profetize e dize aos pastores. Pastor é função. Os que exerciam a função pastoral, o que deveriam cuidar das ovelhas. E ele diz: assim diz o Senhor Deus. Ai, fique esperto que vai ser cobrado disso. Essa é a finalidade do ai. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Opa, esse é um grande problema. O pastor ele tem que cuidar da ovelha, é uma responsabilidade que Deus dá. Agora, existe pastor que só está interessado em cuidar de si mesmo, se coloca em primeiro lugar. Não devem os pastores apacentar as ovelhas
É óbvio que sim. Isso é uma pergunta retórica. E continua: comeis a gordura de quem? Da ovelha. Jesus fala a mesma coisa em Mateus capítulo 7. Ele fala dos falsos profetas que querem comer as ovelhas. Então aqui eles estão ganhando dinheiro, estão lucrando, que deveria exercer uma função de pastor. Deus é o pastor supremo, mas existem pessoas que se apresentam, são ungidas, são chamadas por Deus para exercer uma função pastoral. Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado. Cevado significa o gordo, aquele que é forte, aquele que tem bastante carne. Mas não apacentai as ovelhas, só tira proveito. As fracas não fortaleceste. Tem ovelhas que são fracas? Tem. Tem ovelhas que precisam ser fortalecidas? Tem que ser fortalecidas na palavra, tem que ser aconselhadas, tem que ser visitadas, tem que ser repreendidas também. E a doente não curaste. Tem cristão doente? Está cheio de cristão doente. Mas não, e a quebrada não ligaste. O que significa isso? Ovelha quebra pata, ovelha se arrebenta, ovelha entra em casamento errado, ovelha entra em negócio errado, cristão entra em furada. E o que acontece? Você tem que fazer curativo na vida espiritual. Isso é uma orientação para pastores, que muitos pulam essa passagem. Aqui quando fala a quebrada não ligaste, quebrou a pata, você tem que fazer uma talinha. Então, pastor tem que cuidar de ovelha. Pastor tem que ser mestre. Isso que a gente viu em Efésios 4:11. Isso é uma função do pastor. Não é cargo, é função pastoral. E a desgarrada não tornastes a trazer. Pastor tem que ir atrás de ovelha. Ele está cobrando os falsos pastores, os pastores que só interessavam em tirar benefício do rebanho. E a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza, e não com amor e mansidão. Que essa deve ser a finalidade. E precisa de disciplina na igreja? Lógico que precisa. Para manter a moral, a ética de Deus, com educação, mas sempre com amor. Disciplina e amor. Por isso que Salmo 23 fala da vara e do cajado, sempre em associação. E aí ele continua: assim se espalharam. Quando você tem uma comunidade, um grupo cristão, que os pastores não cuidam das ovelhas, cada ovelha vai para o canto. Lembra que eu falei que a ovelha é indisciplinada? Eu não conheço ovelha do ponto de vista literal, mas todos que mexem com esse bicho falam que é o bicho mais indisciplinado possível e mais tonto, que vai para tudo quanto é canto, que escuta qualquer bobagem, que aceita qualquer coisa, que se falar vai para aquele caminho, vai. Quer dizer, não tem nada a ver com o cristão, né? Uma boa figura de linguagem que Deus utiliza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, tudo figura de linguagem, e por todo o alto outeiro, monte, outeiro, pelo mundo. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Deus é o verdadeiro e supremo pastor, mas Ele outorga, Ele chama pessoas para essa função. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos. Tudo que é importante é repetido. E não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus:
eis que estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. É bem didático o texto. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Tem pastores que só estão interessados em tirar benefício pessoal. Ele repete de novo. E não lhe servirão mais de pasto. Ovelha servindo de pasto para pastor. Só naquela época. Hoje não acontece isso, né? Porquanto assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Quando o pastor verdadeiro, humano, não exerce a sua função, Deus vai lá e faz. Quando a igreja não evangeliza, quando a igreja não se preocupa com os membros, quando a igreja não está nem aí com nada que acontece, Deus move o candelabro. Deus tira a função da igreja. Deus chama outros. Deus tira a comunhão com essa igreja. Isso é uma coisa séria e pesada. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Deus é o pastor supremo. Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus, ele se ofereceu como cordeiro pascal, como cordeiro que morreu e ressuscitou. E nós temos a comunhão com Deus. E livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos e congregarei dos povos e as trarei à sua própria terra. Isso ele está falando para Israel, mas é aplicável para a igreja na eternidade. E as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, em todas as habitações da terra. A universalidade também da mensagem de Deus. Em bons pastos os apacentarei. Mesma coisa que Salmo 23, escrito 800 anos de diferença. E nos altos montes de Israel será o meu aprisco. Ali deitarão num bom redil, num bom local. E pastarão em pastos gordos. Pastos gordos é capim gordo, capim gordura, que a ovelha gosta. Não é só aquele brotozinho que está no chão. Nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. E aí vem o que acontece. A perdida buscarei. Existem cristãos perdidos? Existem. Existem ovelhas de Deus que se perdem. E Deus vai buscar. Deus busca. As desgarradas tornarei a trazer. Tem ovelhas que só estão um pouco distante da igreja, estão um pouco distante dos irmãos, estão um pouco distante da comunhão, de ouvir a palavra de Deus. Aí o que acontece? A desgarrada tornarei a trazer. E a quebrada ligarei. Aquela que está com a vida quebrada, Deus restaura. Não são homens que restauram vidas quebradas, sempre são Deus. E a enferma fortalecerei, fracos da fé. Ovelhas que precisam de Deus fortalecer a fé, porque estão em crise de fé. Crise de fé existe. E Deus vai lá e fortalece. É a obrigação primária do pastor humano. Mas quando não tem o pastor humano, ele não cumpre a sua função, Deus fala que ele mesmo vai fazer isso. O Salmo 23, ele já está falando isso pela intimidade que Davi tinha diretamente com Deus. Mas a gorda e forte destruirei. Isso é uma palavra pesada. Tem gente que recusa Deus. Não precisa, eu sou forte o suficiente. Eu não preciso Deus na minha vida. O que Deus faz nessa situação? Deixa ela sozinha, ela vai se arrebentar. Paulo aborda isso da mesma maneira no capítulo 1 de Romanos. Ele fala que Deus entrega aquele que é idólatra às suas próprias paixões. Ele entrega ele mesmo. Então aquele que se diz cristão, mas não precisa de Deus, aquele que se diz cristão, mas não precisa da palavra de Deus, aquele que se diz cristão, mas não precisa de ninguém, que ele é forte, independente, Deus deixa ele caminhar sozinho. O que acontece? Ele quebra a cara. Essa é a figura da ovelha gorda,
da ovelha forte, da ovelha independente, que não aceita repreensão de Deus, repreensão da palavra, repreensão de ninguém. Apacentá-las-ei com juízo. Deus é um Deus de amor, mas ele vai até um certo ponto. Tem um ponto, Deus não desiste da gente, mas a gente pode desistir de Deus. Esse é o problema. Tem um certo ponto que Deus fala, você está tão contente com você mesmo, eu deixo você com você para ver onde que você termina, e a gente sabe onde termina. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, ele está identificando, vocês que são cristãos de verdade, cristãos da gema, assim diz o Senhor, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Existem cristãos e cristãos. Existe diferença aos olhos de Deus? Existe. Ele está falando que existe. Cristãos comprometidos com a fé, com a palavra, com a intimidade com Deus, com a igreja. Existem cristãos que amam a Deus profundamente. E existem bodes. Existem pessoas que estão na igreja, infelizmente, que são bodes. E estão lá. E Deus é quem faz essa distinção. Então eu queria terminar essa rápida meditação. Salmo 23, ele começa, o Senhor, meu pastor, ele identifica a intimidade de Deus como pastor pessoal, que eu não sinta falta de nada. Nesses momentos que a gente está passando e ainda vai passar, saiba que Deus é o seu pastor. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Nós temos uma comunidade que ora, uma comunidade que participa, nós temos irmãos que se cotizam muitas vezes para suportar financeiramente necessidades básicas de outros irmãos, mas quem é o supremo pastor é Deus. E ele outorga esse ministério para homens com uma responsabilidade tremenda, com uma responsabilidade de cuidado. Então, orem também pelos seus pastores humanos, para que eles cumpram as determinações de Deus. Graça e paz, e que Deus continue cuidando da vida de vocês, como Ele tem cuidado da minha família. Em nome de Jesus.